Olá, me chamo Laura Fonseca e eu faço parte do grupo 4 do trabalho final de termodinâmica, junto com a Alice Bobsin, Larissa Ritt e Vitória Ramos. Bom, o processo de separação de misturas em um vaso flash é baseado em um equilíbrio do tipo líquido-vapor entre duas fases com composições desconhecidas, em uma determinada temperatura e pressão. Para que isso seja possível, devemos considerar que a nossa mistura, cuja alimentação é composta por 60% de ciclohexano e 40% de propanol, possui uma pressão entre seus pontos de orvalho e de bolha, garantindo a coexistência de duas fases. A pressão de orvalho representa o surgimento da primeira gota de líquido no sistema, indicando o limite inferior de pressão, enquanto a pressão de bolha representa o surgimento da primeira bolha de vapor, sendo o limite superior de pressão. Consideramos para esse trabalho que a fase vapor se comporta como gás ideal e a fase líquida segue a lei de Raoult modificada, apresentando assim um desvio do comportamento ideal. Esse desvio vai ser representado pelo coeficiente de atividade e, nesse caso, foi dado pelo modelo de Wilson, cujas equações serão apresentadas a seguir pela Alice. Bom, esse é o nosso Excel que nós utilizamos para calcular todos os valores que a gente precisa para esse problema, né, do cálculo de flash, pressão de bolha e pressão de orvalho, e eu vou apresentar ele agora. Em um primeiro momento, nós realizamos o cálculo da pressão de bolha e da pressão de orvalho assumindo apenas a lei de Raoult, ou seja, considerando os coeficientes de atividade do componente 1 e do componente 2 iguais a 1. Esses dois valores que nós encontramos para as pressões de orvalho e pressão de bolha são valores apenas para fins de comparação com aqueles valores que nós queremos realmente encontrar para o problema, que é assumindo a lei de Raoult modificada. Assim, o que nós fizemos? Primeiro, nós calculamos a pressão de saturação dos dois componentes, do componente 1, que no nosso caso é o ciclohexano, e do componente 2, que é o propanol, utilizando a equação de Antoine. Com isso, nós utilizamos os parâmetros A, B e C e achamos os devidos valores das pressões de saturação. A partir disso, considerando que a fase vapor se comporta como um gás ideal, pode-se aplicar a lei de Raoult modificada para a resolução do problema em questão, utilizando a equação de Wilson para descrever a não idealidade da fase líquida. A equação de Wilson é essa daí com o γ1 e o γ2, que nos foi fornecida. A partir disso, ali nas células em lilás, nós calculamos a pressão de bolha. Com a equação de Wilson que nos foi dada em questão, calcula-se o coeficiente de atividade para os dois componentes, o componente 1 e o componente 2. Como nesse ponto apenas líquido e uma primeira bolha de vapor, pode-se utilizar a composição global do sistema como a composição do líquido, ou seja, Z1 é igual a X1, que no nosso caso é 0,6. E a partir disso, com a equação de número 4, que está um pouquinho mais ali para baixo, e o coeficiente de atividade e a pressão de saturação já calculados, a gente obtém a pressão de bolha do nosso sistema. Agora, em um segundo momento, ali nas células em azul, nós calculamos a pressão de orvalho. Para calcular a pressão de orvalho, a gente pode admitir que a composição do líquido é igual à composição global, ou seja, nesse caso, o Z1 é igual a Y1. Porém, os coeficientes de atividade, o γ1 e o γ2, dependem da composição do líquido, ou seja, dependem de x1 e x2, e a gente não tem esses valores. Então, nós tivemos que recorrer a um método numérico para encontrar o valor de x1 e, consequentemente, o valor de x2, e assim todos os outros parâmetros que nós precisamos para calcular a verdadeira pressão de orvalho desse sistema. Assim, o que nós fizemos? Nós chutamos um primeiro valor de x1 naquela primeira célula, e assim encontramos os valores de x2, γ1, γ2 e a pressão de orvalho. A partir disso, nós implementamos uma nova célula, que está ali embaixo, de x1 e x2, e utilizamos a outra equação, a equação da lei de Raoult modificada, isolando apenas o x1. Assim, nós encontramos um novo valor para x1, que foi substituído naquela célula antiga de x1, nos dando um novo valor da pressão de orvalho. Nós fomos fazendo esse mesmo processo até que esses dois valores de x1 fossem iguais ou muito parecidos. No nosso caso, esses valores deram iguais.
E assim, nós conseguimos encontrar a verdadeira pressão de orvalho desse sistema, que no nosso caso é 35,56. Se nós fôssemos comparar esses dois valores com os valores encontrados assumindo apenas a lei de Raoult, ou seja, considerando que tanto a fase vapor quanto a fase líquido são ideais, nós vemos que esses valores são bem coerentes, já que eles deram um pouquinho maior do que eles tinham dado antes, fazendo essas considerações. A partir disso, nós conseguimos fazer o cálculo de Flash, que são as células que estão em rosa. O cálculo de Flash ele é realizado no ponto médio entre a pressão de bolha e a pressão de orvalho. A partir disso, nós queremos calcular a fração vaporizada da mistura e a composição das fases líquida e vapor. Novamente, o que a gente faz é implementar a equação de número 4, utilizando a pressão como a pressão média do intervalo, ou seja, a média entre a pressão de bolha e a pressão de orvalho encontradas anteriormente. Como os coeficientes de atividade dependem apenas de x1 e x2, nós podemos escrever essa equação apenas em termos de x1, e assim utilizar a função atingir meta, ou o solver do Excel, para que o lado direito da igualdade se torne igual ao lado esquerdo, variando apenas o valor de x1. Portanto, nós encontramos as frações de cada componente na fase líquida, bem como seus coeficientes de atividade, do componente 1 e do componente 2. Para a lei de Raoult modificada em cálculos de Flash, nós podemos escrever a razão de equilíbrio para cada componente de acordo com a equação de número 3, que é aquela com o casinho ali, a terceira equação. A partir da razão de equilíbrio, e como a composição da fase líquida já é conhecida, a gente pode encontrar a composição da fase vapor também, que é o nosso Y1 e o Y2. E com todos esses dados já obtidos, a gente pode calcular a fração da mistura vaporizada, por meio da equação de número 5, que é a última equação que nós colocamos no nosso documento. Como essa equação não é explícita, a gente pode utilizar novamente a função de atingir meta ou solver do Excel, de modo que os dois lados da igualdade, os dois lados da equação, se tornem iguais, variando apenas a fração vaporizada, o nosso Vzinho. E, finalmente, nós temos todos os parâmetros necessários calculados. Assim, a gente pode comparar todos esses valores com os valores encontrados no software Easy nos dois modelos de simulação que nós escolhemos, que é o Unifac-Do e o Cosmos SAC, que as meninas vão apresentar a seguir. Bom, como a Alice tinha comentado, nós utilizamos esses dois simuladores. O primeiro que vai ser apresentado é o Unifac-Do. Nesse nosso sistema, nós temos a alimentação, que mantivemos uma temperatura ambiente de 25 graus, e no aquecedor, nós temos a temperatura do nosso enunciado, que é de 55 graus, e a pressão que foi achada no Excel, de aproximadamente 42,88 kPa. Para as frações molares de cada composto, ficou 0,6 para o ciclohexano e 0,4 para o N-propanol. No cálculo de Flash, nós também mantivemos a mesma temperatura e a mesma pressão. O modelo Unifac, ele supõe que uma mistura líquida é uma solução das unidades estruturais que constituem essas moléculas, e não usa como uma molécula para uma mistura completa para essa molécula. Por esse mesmo motivo, nós temos parâmetros de volumes e de área, que são contribuições combinatórias, e também um parâmetro de interação, que são as contribuições residuais. Sempre que uma molécula particular é decomposta em mais de um composto, ou de um conjunto de subgrupos, como é o nosso caso, nós devemos considerar o conjunto que corresponde ao menor número desse subgrupo. E a vantagem desse método é que o número de grupos funcionais reduzidos consegue compor um número muito maior de moléculas. O único problema é que nós precisamos de muitos parâmetros e muitos dados experimentais, mas ele tem uma boa precisão para o cálculo de equilíbrio líquido-vapor, por isso que é muito utilizado em aplicações de engenharia. No nosso caso, todos os dados obtidos tabelados foram do próprio simulador, do banco de dados da literatura dele, e os valores anunciados que o próprio professor nos passou. Como podemos ver ali na saída do vapor, na porcentagem de mol do ciclohexano, nós passamos para a fração e obtivemos 0,701 aproximadamente, e a nossa fração vaporizada foi de 0,774. Na saída do líquido, nós obtivemos 0,255 aproximadamente para o ciclohexano, que é o nosso valor de x1. Como podemos comparar ali no Excel?
que está aqui na nossa tabelinha em cinza ali embaixo. Nós temos do Unifacdo. Para essa temperatura e essa pressão, nós temos esse X1, esse Y1 e essa fração vaporizada, que comparando com os valores na parte rosa, da pressão média, X1 e Y1, eles deram aproximadamente. Agora nós vamos seguir com o Cosmo Saque, que vai ser explicado pela Vitória. Bom, como a Lari falou, o segundo modelo de simulação que nós utilizamos foi o Cosmo Saque. Esse modelo se baseia na estrutura química da substância e tem como objetivo eliminar a necessidade de ajuste de parâmetros por iteração binária. No modelo Cosmo, a composição de cada molécula é considerada como sendo um núcleo, os elétrons e uma superfície externa. Essa superfície é o que separa a molécula do solvente e é onde uma carga aparente é introduzida pelos núcleos dos elétrons. Para a construção dessa superfície, se imagina cada átomo como sendo um núcleo no centro de uma esfera com um raio definido. A superfície é a junção de todas as esferas. Essa abordagem é necessária para que se consiga determinar algumas informações importantes da substância que depois vão ser usadas pelo modelo Cosmo, em substituição aos dados experimentais. Essa é uma ferramenta que é bem preditiva, em função de não utilizar muitos dados experimentais, mas é um modelo que ainda é muito recente, ele ainda está em desenvolvimento. Bom, a gente agora pode observar aqui no simulador do EASY que as condições de alimentação e de aquecedor foram as mesmas utilizadas no primeiro método apresentado pela Lari. A alimentação foi de 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente, e no aquecedor a temperatura de 55 graus Celsius é a pressão que a gente encontrou nos nossos cálculos de 42,88 kPa. Aí no cálculo do flash ali, mesmas condições como a Lari tinha apresentado. E daí nós obtivemos os valores para o Cosmo de saída de vapor e de líquido. Na saída do vapor, nós tivemos um Y1 ali na porcentagem mol que a gente passou para a fração, de 0,694 e a fração vaporizada de 0,806 e aí na saída de líquido, o X1, que foi de 0,210. Aí nós levamos esses dados lá para o Excel para comparar com os que a gente tinha calculado anteriormente. E nós podemos observar ali a partir da tabelinha ali de baixo na parte do Cosmo Saque e comparando com a parte rosa ali de cima do Y1, do X1 e do Vzinho, que é a nossa fração vaporizada, que os valores eram bem próximos. Bom, como vimos, esses cálculos são de fundamental importância, pois a partir deles podemos decidir se uma separação mediante um processo de flash é viável, analisar a sua eficiência e também determinar as composições esperadas de cada componente nas fases líquida e vapor, assim como suas proporções. A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que a separação da mistura por meio do flash é uma alternativa satisfatória para uma separação inicial, pois fornece uma separação prévia com relativa qualidade, apesar de não ser capaz de realizar uma purificação total dos componentes. Comparando os resultados obtidos nas simulações, observamos que o modelo Cosmo Saque descreveu o sistema de forma mais coerente ao cálculo realizado pelo grupo na planilha Excel, quando comparado ao modelo Unifacdo. Entretanto, nenhum dos modelos apresentam a descrição perfeita da realidade. Somente seria possível concluir qual modelo é melhor mediante comprovação experimental. Este foi o nosso trabalho e agradecemos pela atenção.